Gente, bom, eu já me apresentei, né? Só alguém não estava aqui no momento, Rosângela Martinelli. Eu sou corretora de imóveis, eu tenho formação, sou advogada, especializada em mercado imobiliário. Então, eu só vivo do mercado imobiliário, aplicando meu conhecimento jurídico, aplicando meu conhecimento de mercado imobiliário. Tá? Então, vamos lá. Hoje, agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês a respeito das amostras. É a partir das amostras que a gente tem alguma convicção em relação ao valor daquele imóvel avaliando. Né? Então, vamos ver quais são as maiores dificuldades e também qual é a nossa missão aqui. Pegando um pouco a esteira do que o Gilberto falou, né? Toda avaliação de imóvel reflete uma convicção do corretor, do profissional avaliador, tá? Relativa àquele imóvel que está sendo avaliado. Você vai colocar o resultado final da avaliação, uma sensação sua de mercado, da sua expertise. Você vai reunir todos os seus conhecimentos e falar, não, aqui, o valor final para comercialização é esse, desse imóvel. Então, ao final de todo o PITAM, tá certo? O que vai constar? Principalmente a expertise profissional do especialista envolvido nesse trabalho. Tá? Basicamente, e geralmente é o que a gente costuma usar, não é o único método, mas é o mais usado, é o comparativo. Nós temos outros tipos, né? Todos sabem. Né? Comparativo, involutivo, dependendo da matéria, do que se trata. O método comparativo é o mais usado, e a gente sente, às vezes, dúvida com os pitãs que recebemos, porque, às vezes, eu falo, será que eu estou com o método certo? Será que é o método mais aconselhável? E aí a gente dá aqui, né? O mais importante é que todos os imóveis, eles podem ser avaliados de forma comparativa, desde que haja o semelhante, haja o contraponto. Caso não haja, vocês já sabem que não é o método, não é o comparativo. E aí, sim, um estudo para aquilo que vocês vão usar. Qual o método mais conveniente a ser usado. Tá? Isso é muito fácil para comparativo, é muito fácil para apartamentos, para casas, para imóveis comerciais, salas comerciais. Agora, eu já não posso dizer o mesmo para imóveis industriais ou ditos imóveis especiais. Tá? Qual é o nosso maior desafio? É escolher, então, uma amostra de acordo. Qual é a ideia? Como que eu escolho um imóvel adequado? Eu parto do princípio do seguinte, que para eu saber se aquele imóvel é adequado, eu não preciso saber se a amostra está sendo adequada, eu preciso saber não só se ele tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas sim aonde ele está inserido, o bairro onde ele está, o zoneamento, não é? A forma que ele foi construído, o tempo de construção. Tudo isso é muito importante. Então, eu sou, sim, a favor de a gente fazer um banco de dados, mas a gente vai chegar lá. Então, quando você for pegar uma avaliação para fazer, você vai dar, então, vamos lá, conforme o Ricardo falou, o Gilberto falou, né? Vamos ser cientistas, então. Então, a gente primeiro tem que colocar quais são as variáveis, né? Para que a gente possa. Então, olha, é uma casa. Qual é o imóvel que vai ser avaliado? Ah, é uma casa? Então, é uma casa. Ela é geminada ou não? Não, ela não é geminada. Né? E aí começar a colocar os diferenciais. Ah, ela está num imóvel, está localizado numa rua comercial, numa via de acesso, próxima a metrô, né? A estações de ônibus. Os equipamentos públicos disponíveis naquela região, porque tem muitos aqui que devem fazer. Quem faz rural? Já fizeram rural? Outra dificuldade, não é? Muito bem.
Portanto, escolher os diferenciais, as variáveis, desculpa, vai ajudar vocês a chegar mais próximo possível do valor avaliando, tá? Do imóvel. Observar zoneamento, uso do solo. Gente, vender um terreno hoje, principalmente, eu vou me basear em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, ok? Hoje, toda incorporadora quer um imóvel numa localização maravilhosa, com uma taxa de ocupação divina, porque o negócio é para multiplicar, certo? Muitas vezes, a gente nota que o comparativo de um imóvel para outro, de um terreno para outro, é justamente a taxa de ocupação. E aí, como que fica? Fica muito prejudicado. E não dá para nós, nós aqui, o Gilberto, o Ruberval e eu, fazermos uma correção se eu tiver que fazer, ponto a ponto, a verificação dos imóveis que vocês colocam como amostra. Então, é muito importante que vocês façam esse estudo antes, prévio, e já vá fazendo um banco de dados para vocês. Já guardem essa informação, ela pode ser valiosa para o futuro, para uma outra avaliação. Tá certo? Então, aí, esses são as variáveis que podem fazer referência aos próximos. É isso que eu estava falando. E o planejamento. Vou fazer a minha avaliação, então eu estou me planejando. Quais são as variáveis que eu vou usar? Né? Quais são os dados que eu vou levantar? Eu sei quais são os dados que eu vou levantar? Eu vou levantar, então, eu vou ver se todos os imóveis que eu estou pegando como referência estão próximos de uma praça, se estão ao lado de um posto de gasolina, se estão num bairro que a taxa de ocupação, ou pelo menos a rua, a taxa de ocupação é semelhante. Tá? E aí, a verificação dos dados cadastrais. Mesmo vocês tendo toda essa informação do bairro, da rua, da cidade, tudo mais, vocês têm que verificar e estudar, conferir se aquela oferta que vocês estão pegando, que geralmente consultam através de jornais eletrônicos, sites de imobiliária, ou até mesmo dado por um colega, vocês têm que conferir, vocês têm que tirar a negra, vamos dizer assim, né? Será que ele fez certo? Será que ele cadastrou certo? Será que o colega dele da imobiliária cadastrou certo no banco de dados? Tá? Tem que fazer essa... Como o Gilberto falou, não é fácil fazer avaliação. A avaliação ela é trabalhosa, ela é difícil. Mas ela é muito prazerosa quando você sabe que você atingiu o valor correto da propriedade, que a propriedade foi vendida por aquele valor que você deu, e não por outro valor que alguém foi lá e opinou, falou ou chutou, muitas vezes. Muito bem. Para vocês fazerem esse planejamento, é muito importante saber que os referenciais têm que ser o maior número possível de referenciais. Tem que ser semelhantes. Então, vocês vão pegar os dados do seu imóvel avaliando. Quais são as características dele? E aí, então, buscar imóveis com as mesmas características. Imóveis que não tenham... Primeiro, buscar o número de referências. Entre 3 e 15 seria um número adequado, um ideal. Pelo menos 6 motivos semelhantes para que junte essa amostra no Pitã. Tá bem? E aí, então, no método comparativo, quando vocês opinam pelas amostras, vocês têm que ver quais são os fatores mais importantes para que vocês possam compor isso. Então, vamos lá, só voltando. Nós vamos levantamento dos dados. Para fazer o levantamento dos dados, o que é mais importante? Fator de oferta, fator de localização, fator de topografia, fator de frente e fundos, fator padrão construtivo, fator idade e conservação. Esses 6, que é o mínimo que eu considero que todo imóvel tem que ter para poder ser comparado com o imóvel avaliando, estão aí. Se houver alguma coisa a mais do que isso, ok? Coloquem. Mais informação, mais... Vamos lá. Sabe o que a gente gostaria,
a gente fazer as perguntas para o final, porque assim eu e o Gilberto podemos responder. Tudo bem para você? Vamos fazer no final, né, Gilberto? Isso. Tá bom? Só para a gente não atrasar. Bom, o fator de oferta, todo mundo é fácil saber, não é? Valores próximos, semelhantes, entre as amostras, principalmente, verificar, tá? A localização, tá? Tem que ser diferente, melhor ou pior, a posição dos imóveis, isso também. Verificar que se o imóvel que está sendo avaliado, ele está na mesma posição daquele que está sendo amostrado. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel de frente, com rua. Eu não posso avaliar, não posso juntar como amostra um imóvel de fundos, que você passa por um corredor e o imóvel está avaliado, está no fundo posicionado. Eu acho que a gente tem muito, aqui em São Paulo a gente tem bastante, desse tipo de imóvel, que geralmente, né, tem uma casa na frente e um acesso para uma área até maior nos fundos. Não adianta. Ele tem que ser relativamente próximo da amostra, dentro da região que está sendo avaliado. Topografia. Imóveis que também tenham a mesma topografia. Quando não há, fala, gente, mas eu não consegui, eu só encontrei imóvel, ou só estava no aclive ou no declive, não tem nenhum parecido com esse. Inclusive, às vezes, imóveis ao lado. Eu já avaliei imóveis que ao lado era um barranco. E eu não tinha como juntar amostras que eram semelhantes. O que eu fiz? Não tem problema. Eu juntei. Essa amostra que eu tenho, então eu vou dar o valor, o real valor. E eu fiz uma desvalorização, eu dei um decréscimo de 30% em relação ao terreno. Tá? Outras questões de desvalorização, tá? Também que não está na topografia, mas também é uma questão de desvalorização, imóveis que estão sujeitos a alagamentos, tá certo? Que tem outras intervenções, às vezes até natural, ou criadas pelo homem, tá certo? Imóveis que estão perto de zona de risco. Hoje aí a gente tem tanto problema, não é? Com as barragens, né, que hoje assusta. Infelizmente, isso daqui para algum tempo para frente, ainda vai levar algum tempo, inclusive, de a gente se acostumar e das pessoas se acostumarem a quererem comprar um imóvel próximo de uma barragem. Então, hoje, os imóveis próximos a uma barragem estão sendo desvalorizados para uma venda. Ok? O formato do imóvel também é importante. Ele tem que ser semelhante ao imóvel avaliando. Não adianta. Eu costumo dizer que aqui em São Paulo a gente tem todo o formato do alfabeto de terreno. Principalmente em construtoras eles compram qualquer formato, né? Pode ser um L, pode ser um A, pode ser um M, já vi coisa assim, né? Construído e ainda continuando com outras edificações ao menos. Então, aqui em São Paulo nós temos uma variação enorme. Mas isso não pode, ou não se deve, não é desejável levar esses imóveis para o Pitã, para servirem como amostra. Mesmo porque a frente do imóvel, o imóvel que eu tenho uma frente maior, ele costuma ter uma maior valorização. Não é mesmo? Então, a frente do imóvel, a fachada, a testada, ela é importante para esse fim. Se o imóvel que está sendo avaliado está lá, ele é um imóvel do fundo. Eu fiz uma avaliação para a Casa André Luiz, faz um mês atrás, e é um imóvel que eles recebem muitos imóveis de doação, né? E uma construtora está muito interessada na compra desse imóvel. Só que ele é um imóvel de 400 metros de fundo. De entrada, ele tem o espaço de 95 centímetros, que é exatamente a passagem do portão. Tem um portãozinho. Chega ao fundo, abre um super de um terreno maravilhoso. Aí eles vieram me perguntar, por que o vizinho da frente está sendo vendido por X e o meu terreno eles não querem pagar a mesma coisa?
Então, assim, né, a gente tem que saber posicionar os nossos clientes a respeito da valorização, tá certo? E um dos fatores muito importantes é a fachada. E também a formatação, o padrão construtivo. Eu sempre costumo falar para os meus clientes, não adianta você ter uma mansão no meio da favela. Não adianta você ter uma casa toda cheia de mármore, vidros, se for do meio da favela, até vidros blindados, não é mesmo? Se está numa região que não comporta. Você vai valorizar aquele imóvel, mas ele vai ser vendido por aquilo? Então, ele tem, sim, um item de desvalorização. Tá? O padrão construtivo, é por isso que falamos sempre, o imóvel a ser avaliado, ele tem que ser visitado. Ele tem que ser observado e estudado. Ele tem que ser visto. Qual é o formato que existe, que está aqui, esse imóvel? Formato de terreno? Está no aclive, no declive? Não é? Qual é a fachada? Qual é a visão que eu tenho desse imóvel da rua? Não é verdade? Qual é a taxa de ocupação daquela região? Quanto que eu posso construir? Se eu quiser aumentar ou derrubar essa casa para construir um prédio, eu posso ou não? Qual é o fim que eu vou usar? Essa área é só residencial? Então, se é só para residência, é só para moradia. Diferente de uma zona mista, que você, mesmo que você não possa construir, mas você pode usar uma propriedade como showroom, por exemplo, né? Como escritório. Já numa região residencial, isso não é possível. Tá? E fator idade. Né? A idade e a conservação. Você vê, o Gilberto tem 70 anos, está bem conservadinho, não está, gente? Não é verdade? Está bem conservado. Você vê que ele é bem tratado. Aqui estão querendo pôr ele à venda para ver se alguém compra. Aí eu vou perguntar para a esposa dele. Tá? Eu acho que assim, a idade do imóvel ela é muito contestável. Porque tem imóveis novos que não têm a manutenção necessária, não têm o cuidado necessário para isso. E como que a gente observa? Né? A gente observa visitando. Ah, mas eu não sou engenheira, eu não sei se vai ter, se eu vou saber o que é. Eu não sei, eu não sou engenheira, vai ter uma rachadura, vai ter... Não é só isso. Essa parte a gente vai deixar para os nossos colegas engenheiros. Quantos engenheiros tem aqui? Então, um monte. Olha para trás. Não, então. Eu acho ótimo os engenheiros, porque os engenheiros não precisam consultar ninguém nesse momento. Né? Eu já chego no imóvel e falei, será que é só passar uma massinha ou eu tenho que derrubar? Não é? Então, é assim. É muito importante ver a conservação do imóvel, porque imóveis novos também caem, também tem vários fatores que desvalorizam a propriedade. Eu sempre coloco, e a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer uma avaliação é chegar no mapa, que hoje é super fácil pelo Google aí, e colocar um perímetro que eu posso chegar. Olha, eu vou pôr o perímetro aqui, eu preciso ter, eu não estou organizando a minha avaliação. Eu tenho que pôr um perímetro, até onde eu posso ir, até onde as coisas podem... Ah, eu tenho esse perímetro, então, peraí, agora eu vou avaliar o perímetro. O que tem ao entorno dele? O zoneamento é o mesmo? O nível de construção é o mesmo? Porque eu tenho uma mansão na favela. E ao redor, o que eu tenho? Não é? E aí eu começo a fazer os estudos, fazer a pesquisa, tudo aquilo que o Gilberto falou, né? Que a gente precisa estudar, se empenhar. Quando vocês colocam a amostra, é muito difícil
para nós que estamos corrigindo, ir a fundo. Então, a gente realmente precisa que vocês façam isso, que vocês estudem e tragam a maior parte de informação possível para o Pitam, porque isso vai facilitar e vai evitar também, tá certo, que esse Pitam seja contestado. Esses Pitam. Bom, muito bem. Quando a gente fala sobre elemento de amostra, né, que deve estar na mesma região, né, deve ter os mesmos atributos, né, e pelo menos ele tem que ter na amostra a metade dos fatores de comparação. Ok? Eu não falei lá atrás que a gente tem que pelo menos ter de 3 a 15. O desejável é ter 6 fatores de comparação? Se o imóvel, às vezes a gente tem dificuldade de achar imóveis para amostra, ele tem que ter pelo menos, tá, metade do valor dos itens dos fatores de comparação, tá? É lógico que a gente vai buscar esses imóveis junto em imóveis que ainda não foram negociados. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos um banco de dados aberto, quer dizer, os cartórios não têm uma consulta fácil. Nos Estados Unidos, usa o termo disclosure. Por quê? Porque toda a documentação que está perante a prefeitura, você tem acesso, você pode consultar quanto o seu vizinho pagou na propriedade dele. É público essa informação. Você entra no site. Tá? Quem já teve a oportunidade de ver isso, eu vou falar de Orlando, nos Estados Unidos, que a Orange County, eles têm o site deles, você entra na página de pesquisa, coloca o nome de uma pessoa, já vem qual é a propriedade que está em nome dele. Você clica na propriedade, você vai andando dentro, vamos falar sobre o zoneamento, sobre as escolas que estão próximas, tudo isso que a gente poderia ter aqui ainda não tem, mas vamos chegar lá, né? Na ficha, a ficha de dados cadastrais. Lá você pesquisa e vem tudo, inclusive os documentos que foram usados para fazer a transmissão do bem para o terceiro. Ok? Então, tem toda a história. Esse item de comparação, infelizmente, nós não estamos. Nós não temos acesso. Mas o mais importante saber é que, se você tem na sua imobiliária um banco de dados de negócios fechados, dentro de um lapso temporal adequado, que eu considero que não pode ser mais do que 45 dias, em 45 dias tudo pode mudar, muita coisa muda, não é? Vocês usem esse como amostra, esse caso concreto como amostra, ok? É muito importante. Ele é um elemento de fundamental importância. Bom, e o número de amostras? Quantas amostras eu tenho que colocar no meu Pitam? Quando vem um Pitam com 3 amostras, às vezes com 2 amostras, isso é muito difícil para chegar à conclusão, para nós sabermos que vocês tiveram uma convicção real do valor do mercado. O maior número possível que vocês possam encontrar e que não seja menor do que 6. O 6 é o ideal. Ah, mas é tão difícil, eu não consigo. Então, por que você não conseguiu? É importante que isso seja justificado no Pitam. Tá? E também as outras questões que devemos avaliar e verificar são os elementos das amostras cujos valores unitários são muito diferentes. Às vezes o imóvel está no mesmo bairro, na mesma rua, ou até mesmo no mesmo prédio, mas um está pelo valor de 100 e o outro está pelo valor de 500, porque o proprietário fez uma super reforma. E aquele que está ali não foi feito reforma nenhuma desde que foi lançado. Não tenham dúvida que há uma valorização quando o imóvel é bem conservado, né? Quando aparentemente ele tem uma idade muito menor, não tenha dúvida. Mas ele não pode ser discrepante. Não há essa valorização tão grande de um imóvel numa mesma situação.
ok? Então, nesse caso, essas amostras devem ser descartadas. Na hora que vocês... busquei várias ofertas, várias amostras foram recolhidas, e aí vocês vão colocar numa planilha, e na hora que vocês chegarem lá, falam assim, nossa, mas olha... E foi aquilo que o Gilberto falou lá, né? Que ele falou que era a minha parte mesmo. Ele tem as discrepantes, os valores discrepantes, eles podem ser usados? Podem. No meu ponto de vista, elas devem ser descartadas, tá? Para evitar essa margem de erro. Ou diminuir, né, a margem de erro. Uma questão muito importante também, que a gente tem dificuldade, é quando vai um imóvel, vai uma avaliação para juízo e que volta com alguma pergunta, ou por alguma vírgula que mudou o sentido daquela avaliação. É muito importante que o avaliador coloque a sua opinião. Há campos dentro do Sensum que vocês podem, né, que todo mundo pode pôr a sua opinião, falar a respeito. Use esse espaço justamente para que vocês possam justificar. Só que a justificativa ela tem que ser plausível. Ela tem que estar baseada e tem que estar com o lastro dentro de leis, né? Tem que ser dito por que foi desvalorizado, qual foi a restrição encontrada para o imóvel para chegar naquele valor, ok? Sempre baseado em informações confiáveis, que no meu ponto de vista é a lei, são súmulas e assim por diante, tá? Explicações e considerações precisam estar no PITAM para que ele seja entendido. Muitas vezes, o judiciário juiz não é corretor de imóvel, também não é também engenheiro. Portanto, eles precisam saber que você, que aos olhos dele, naquele momento, né, porque o perito é os olhos do juiz. Ele vai trazer ao juiz a visão daquela situação. Então, ela tem que ser o mais claro possível e ser justificada para isso. Ok? Houve um elemento diverso, é necessário que ele seja mencionado no PITAM. E no censo, quem usa o censo sabe que há o espaço para fazer isso. Tá bom? Uma dica, né? Muitas vezes, e as pessoas falam, mas a documentação veio incompleta, não sei como que foi, eu não sabia que havia contaminação do solo, porque não estava gravado na matrícula, né? Todo mundo sabe, aqui, pelo menos em São Paulo, a CETESB, quando há uma contaminação de solo, ela grava diretamente na matrícula, se o proprietário não fez as remediações da propriedade. Então, isso está gravado, mas não estava, não foi feito, ainda não chegou lá. Como que eu descubro tudo isso? Tá? O potencial construtivo. Mas eu perguntei para o meu amigo engenheiro, mas ele é engenheiro mecânico, ele não sabia me dizer qual que era o potencial construtivo. Gente, pesquisa. Conhecimento nunca é demais e dá para a gente ir atrás das informações. Hoje, a gente vive num mundo integrado, está tudo na internet. Antigamente, quem ia para Las Vegas falava, quem faz em Vegas, fica em Vegas, não é assim? Hoje, você chega no aeroporto de Las Vegas e fala, o que você fizer em Vegas está no Facebook, no Twitter... Tá certo? Está na internet. Então, hoje, as informações elas são públicas e de fácil acesso. Basta você, corretor, avaliador, ser curioso e fuçar, ir atrás das informações da sua região. Todas as prefeituras hoje têm a maior parte das suas plantas genéricas já digitalizadas. Se não tem, já tem, né? A geometria... eu sempre erro essa palavra, mas vamos lá. Georreferenciamento. Então, referenciamento. O campo de arbítrio também deve ser mencionado. Muito bem. O imóvel avaliando, ele tem um problema construtivo, ou ele está numa área de contaminação. Por que todos os imóveis da amostra têm um valor maior do que aquele
que eu opinei. Muitas vezes, a avaliação da propriedade que está sendo avaliada, ela é menor do que as amostras que tem. Porque as amostras que vocês captaram são amostras que não foi detectado nenhum problema que pudesse desvalorizar. Mas aquela propriedade, sim, ela tem um problema. Aí vai bater os olhos do juiz e vai falar, mas como? Todas as casas ali daquela rua têm esse preço, por que essa casa não tem? Por que deu este valor para a casa ou para o apartamento? É nesse momento que vocês têm que usar o campo de arbítrio, porque vocês arbitraram uma desvalorização naquela propriedade. Vocês visitaram e viram que aquela propriedade não vai ser vendida por mais que tanto. Mas, para isso, precisa ser justificado no PITAM o porquê disso. Tá? E é a partir daí que nós, na hora da correção, também vamos entender o porquê que vocês chegaram no valor de convicção da propriedade. Tá? Então, justificar as suas escolhas também é bastante importante. Tá? O porquê foi escolhida aquela oferta. Tudo deve ser justificado. Nós temos muita dificuldade de olhar num PITAM e verificar como que o corretor chegou nisso. Qual foi a visão, qual foi o critério dele para chegar nesse valor? A gente nunca sabe chegar. Se tiver o campo de arbítrio, se tiver as justificativas no lugar certo, isso certamente vai nos ajudar. E vai evitar a contestação pelas partes. Muito bem. Outro problema que a gente encontra com uma certa facilidade é de que forma é feito a homogeneização de dados. Eu só usei aqui dois critérios, tá? Na verdade, 3 critérios aqui, para que a gente... Tá. Já está acabando. Usei só 3 critérios aqui para que a gente pudesse... mostrar qual é o erro principal que nós encontramos no PITAM. Colocamos lá apartamentos que têm ali a mesma área, praticamente. Colocamos os valores, que são bem discrepantes, não é? E tem ali o valor que eu cheguei de metro quadrado. Muitos PITAMs que chegam para nós, chegam assim. Eu peguei 3 imóveis, dividi... somei a área, somei o valor, tá certo? E dividi pelo número de imóveis. Então, eu cheguei no valor de metro quadrado, individual, de 17. Se eu fizer o contrário, a conta nunca vai dar a mesma. Se eu fizer a divisão pelo número de metros... Tem luzinha aqui? Uhum. Então, aqui eu fiz o cálculo da amostra com o número de imóveis que eu ofereci. E deu esse valor de metro quadrado. Nesse cálculo aqui, que é o correto, ok? É fazer o cálculo do valor e dividir pelo valor de metro quadrado. E não pelo número de amostra. Que vocês vão ver que vai dar um valor diferente. Isso faz toda a diferença na avaliação. Ela traz uma margem de erro muito grande. Ok? Então, e aí aqui, seguindo a teoria do Gilberto, né? Quando não há como retirar as ofertas discrepantes, elas podem ser usadas desde que vocês façam esta forma de homogeneização. Ok? Bom, aqui em São Paulo, para ser bem rápida, onde que eu busco os dados? Eu busco os dados... se eu tenho IPTU, fica mais fácil, é claro. Eu vou lá no valor de referência, entro no site da prefeitura, tá certo? E vou vendo. Vou ver se o imóvel é tombado. Enfim, eu tenho todas as informações na internet. Esses aqui em São Paulo eu uso bastante. E também uso aqui... Tá? Aí vou falar de novo, ó. O GeoSampa. O GeoSampa tem todas as informações que a gente precisa. Mas como que eu sei? Eu não tenho nem o IPTU. Não é desculpa, desculpem,
Mas não é desculpa, porque você pode entrar no GeoSampa e clicar nessa lupa. Essa lupinha vai abrir um outro quadro. Vai abrir este quadro aqui. Neste quadro, você consegue, pelo endereço, descobrir o número do IPTU. A quadra fiscal. Então, aí, o número do IPTU, a quadra fiscal. O zoneamento, para que vocês saibam qual é a capacidade de uso dessa propriedade, de construção. Tá certo? E se há possibilidade de licenciamento da propriedade. Às vezes o imóvel está sendo vendido para uma indústria, mas ali não é possível pôr uma indústria. Já foi tempos atrás, só que hoje não é mais, mudou o zoneamento. Nesse momento é aqui que vocês descobrem. Informação, informação, informação. É isso que a gente precisa que vocês façam, que vocês tenham e tragam para o PITAM da melhor forma possível, para que evite erros, contestações pelo judiciário. Tá? Eu sei que o georreferenciamento tem em São Paulo, em Guarulhos e São Bernardo do Campo. Portanto, eu acho que tem outras cidades também que vai poder ajudar vocês a terminar esse trabalho, a fazer esse trabalho mais correto possível. Obrigada.